Fala galera, Anderson Pontes, compositor, especialista em direitos autorais, responsável pelo escritório Pontes Music, assessoria em direitos autorais para você, compositor profissional ou amador que queira se profissionalizar e entrar de forma juridicamente correta no mundo da música. E ultimamente, né, alguns amigos me marcaram no assunto editora, né, de alguns MCs de funk sobre alguns problemas contratuais relacionados à editora. E realmente isso é um problema muito sério que acontece, já não é de hoje. Eu já sofri bastante com isso, ainda sofro, com um diferencial que tomamos providências que devem ser tomadas, né? Então, primeiro ponto, né, mediante a Lei 9.610/98, que é a lei que rege o direito autoral no Brasil referente às editoras, nós vamos partir do princípio do seguinte, né? O que significa editora no sentido dos seus deveres com base legal, dentro da Lei 9.610/98? Primeira coisa, artigo 22 da Lei 9.610, ela vai tratar o seguinte: o compositor, ele é dono da obra, ele é o dono da obra, a editora, ela não pode se colocar como autora ou coautora, apenas ela é constituída como cessionária da obra, ela não tem poder patrimonial e intelectual, ela só tem o poder de administrar os direitos patrimoniais desse autor. Isso, artigo 22. Outro dever da editora é o artigo 49. Toda cessão de direito deve ser clara, com prazo, com território e condições definidas, sem contrato. Você fica totalmente desprotegido. Então você precisa ter o contrato, mas com segurança jurídica. Não um contrato que nós chamamos de contrato leonino, que ele é bom apenas para a editora e não é bom para o autor. Então, o que acontece nesse sentido? O artigo 49, inciso 6º, ele vai tratar o seguinte: a cessão, ela não é automática para tudo. Ela deve especificar quais os direitos sendo transferidos, tipo, na execução, na sincronização. Tudo isso tem que ser especificado no contrato para que o autor fique devidamente protegido. Ainda no artigo 49, no inciso 3, tá? O contrato, ele não pode ser eterno, sem previsão clara, ele deve ter tempo definido e critérios de vigência, né? Ele não pode ser de maneira vitalícia, né? Então, a gente tem até que tomar alguns cuidados em relação a isso. Eu até peguei um contrato esses dias sobre isso, onde está sendo alterado essas questões nesse sentido, e você precisa estar muito antenado, porque você imagina, eu que tenho 31 anos no mercado, passo por situações complicadas nesse sentido, imagina quem não tem experiência, né? Então, assim, o artigo 68 e o artigo 89 da Lei 9.610, ele obriga a editora que ela informe ao compositor quanto a obra gerou, seja em execuções, licenciamento. A transparência tem que ser clara, e tem muita editora. Fique ligado na sua editora, que fica autorizando diversos artistas e cobram valores pela liberação e não repassam os valores. Então, você, se tiver acontecendo isso, seja sábio, constitua um escritório, ainda que não seja o nosso, para que essa editora seja citada e seja responsabilizada. E pode haver também tramóia entre a editora e o artista, aonde eles podem combinar que não houve pagamento. Então você tem o direito de pedir o sigilo e a quebra do sigilo da conta bancária do artista que gravou a sua obra, para ver se houve transação entre ele e a editora. Então fique ligado, tá? Fique ligado e procure ajuda nesse sentido. Ainda no artigo 68, a editora, ela deve garantir que os valores de execução pública sejam corretamente arrecadados pelo ECAD e repassados para o autor. Então cuidado com aquele relatóriozinho que mandam para você de Word, de Excel. Esse não é o relatório verdadeiro. Tem um relatório do ECAD que chega das instituições internacionais para o ECAD. Entre na justiça e peça, cite o ECAD para que esses relatórios sejam encaminhados para você, tá bom? Outra situação, artigo 24, inciso 4º,
A editora não pode modificar a música sem consentimento do autor. Ela não tem esse direito de comunicar, de fazer alterações sem comunicação ao autor. Ainda no artigo 24, no inciso 2, o nome do compositor deve estar sempre vinculado à obra, nunca, de maneira alguma, o nome da editora, nome do autor. Propriedade moral e intelectual tem que estar constando nas redes e na música do autor. E princípio contratual baseado no artigo 4, a editora deve trabalhar para divulgar e monetizar a música, não é pegar a música e jogar lá na gaveta, tem que mostrar para as gravadoras, tem que enviar. É claro que ela não pode dar certeza que a sua música vai ser gravada, mas enviar para as sessões de audição, isso tem que ser feito, tá bom? Artigo 49, inciso 5º, tá? A editora não pode repassar direitos para terceiros sem a devida autorização do autor. Então, essas são as questões básicas mediante a Lei 9.610 de uma editora. Então, tá tendo problema, não tem conhecimento, gente, procura ajuda. Porque realmente, se você não tem um auxílio jurídico para buscar essas situações, você pode realmente perder muito, muito dinheiro relacionado ao seu patrimônio autoral. E agora, se baseando ainda na Lei 9.610, você pode ter passado mais de 25 anos, então isso isso caduca. Então, quando isso acontece e essas canções ainda estão sob propriedade dessas editoras, você tem direito de pedir uma prestação de conta e uma auditoria dos últimos 10 anos. Você tem o direito de fazer isso. E para fazer essa auditoria, tem que ter a sabedoria de como fazer essa auditoria para você saber quais instituições e quais pessoas devem ser citadas juridicamente para que comprovem que tudo aquilo que está sendo passado para o ECAD está chegando na mão do autor. Então, basicamente, mediante a todas essas questões que está acontecendo, isso aqui que eu queria falar para vocês. Já tem um vídeo totalmente esclarecedor agora sobre editora, então você já não tem mais nenhuma dúvida. Precisa de ajuda com direito autoral? Chama o escritório Pontes Music ou procure um outro escritório, mas não fique perdendo, marcando bobeira aí não, marcando bobeira, porque a sua música é o seu patrimônio, é a sua herança para a sua família e para a posteridade. Então, precisou de ajuda? Chama a Pontes Music. Forte abraço.